Abra sua Bíblia em Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Hoje de manhã nós falamos sobre raiz de amargura e mostramos que, na verdade, aquele texto de Hebreus não está falando de mágoas do passado, ou mágoas de que alguém tenha causado a nós, mas fala sobre abandonar a Deus. Abandonar a Deus, seguir outros deuses, seguir ídolos, imagens de escultura que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não podem auxiliar, têm pés, mas não andam, precisam ser carregados. E às vezes a gente vê na cultura à nossa volta também esse tipo de idolatria. Todo mundo espera o bom velhinho, se é que você entende o que eu estou dizendo. Não é mais Jesus, não é mais a esperança, mas é um presente que eu vou ganhar. Então virou muito comércio esse período, essa época do ano, só comércio. Pelo fato histórico, Jesus nasceu em outubro, então jamais seria em dezembro, ainda mais no final de dezembro, porque as ovelhas ainda estavam no campo, e provavelmente foi no período da festa das trombetas que Jesus nasceu. Então, final de setembro, começo de outubro ali, teria sido o período em que Jesus nasceu. E aqueles homens sábios que vieram do Oriente não vieram quando Jesus nasceu, vieram 2 anos depois. De 1 ano e 3 meses a 2 anos, Jesus já tinha nascido, já estava morando numa casa, José já estava trabalhando, eles vieram para visitar, então, Jesus recém-nascido. E, por isso, Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, conforme ele tinha identificado o aparecimento, então, da estrela lá no Oriente. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ação de graças. Este é um pequeno parágrafo, por isso a mensagem hoje ela é textual, não é expositiva, nós temos apenas 2 versículos, mas dentro desses 2 versículos eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração essa semana, quando estava me preparando para vir aqui e compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E o tema que foi dado, então, a essa meditação é 7 princípios na jornada em Cristo. 7 princípios que nós vemos nesta palavra, e na medida em que nós formos caminhando no texto, você pode acompanhar o texto aí na sua Bíblia. Primeiro princípio é receber a Cristo como Senhor. Muitas pessoas são simpatizantes de Jesus, mas não o receberam em si, como seu Senhor e como seu Salvador. A Bíblia fala poucas vezes de Jesus como Salvador, mas de uma forma maciça, a palavra Senhor aparece ligada a Jesus do que a palavra Salvador no Novo Testamento. Receber Jesus é um ato que inicia a nossa jornada em Cristo. Então, quando Paulo coloca aqui, assim como recebestes Jesus Cristo, ele está falando aos que moram em Colossos. A cidade de Colossos fica perto de Laodiceia. O imperador Xerxes, quando ele foi atacar a Grécia, a Macedônia, ele pousou ali. E os escrivães que trabalhavam e iam junto com ele, relatam que essa cidade era uma mega cidade, uma grande cidade. A palavra Colossos, na verdade, é uma palavra gigante, grande. Ela era uma das principais cidades, até que depois, no Império Romano, foi desviado a estrada um pouquinho mais a leste, e então Laodiceia se tornou o ponto central. E Laodiceia se enriqueceu e cresceu, e Colossos diminuiu de tamanho, e Colossos também foi destruída totalmente por um terremoto, e 16 quilômetros dali, das ruínas de Colossos, a nova cidade foi edificada. Isso fica na Turquia, atual Turquia.
Aqueles que moravam ali ouviram a pregação do Evangelho. Não foi Paulo que foi até lá, mas foi Epáfras. Paulo provavelmente estava preso. Esta é uma das cartas da prisão de Paulo. Provavelmente ele estava em Éfeso, estava preso. E ali, então, Epáfras foi evangelizar, anunciar Cristo àqueles que moravam ali. A população era composta de judeus, frígios e também alguns gregos que moravam naquela região e compunham, então, os habitantes daquela cidade. Quando a mensagem do Evangelho foi pregada e anunciada, a Bíblia nos diz aqui em Colossenses capítulo 1, que eles receberam com alegria, com esperança. Verso 6 diz que estava frutificando. E então, na verdade, versículo 7 fala sobre quem foi que pregou o Evangelho para eles. Foi Epáfras. Assim como aprendestes com Epáfras, nosso amado trabalhador, conservo, aquele que trabalha junto nesta tarefa de anunciar o Evangelho. A Bíblia fala também que Jesus foi enviado para os seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, o Evangelho de João, fala que Jesus foi enviado por Deus a um povo. Deus criou a nação de Israel. O povo de Israel surgiu de um ato, de um milagre de Deus na vida de uma mulher chamada Sarai. Essa mulher teve o nome mudado para Sara, princesa. E o pai da criança era Abrão, que teve o nome mudado para Abraham, pai de muitos povos. Ela, com 90 anos, deu à luz seu único filho, chamado Isaque. E porque ela se riu disso, e também isso se tornou motivo de alegria para ela, o nome foi dado, então, Isaque, que significa risada, ou risos. Deus gerou um povo de onde não havia ninguém. Deus criou um povo e entregou a revelação dele, do plano dele de salvação, a um povo. E este povo anunciava e esperava o nascimento do Messias, ou seja, em português, o ungido, o prometido. Cristo, em grego. Esse Messias veio, e quando ele veio, eles o rejeitaram. Porque ele não veio satisfazer os desejos físicos, emocionais, carnais que eles tinham. Eles tinham o desejo que viesse um libertador que libertasse eles do poder do governo romano, que devolvesse o poder, a hegemonia ao trono davídico, que era o grande rei que nasceu em Belém, onde Jesus nasceu, porque ele é filho de Davi, pela descendência de Davi, Jesus nasceu. Esse mesmo texto de Isaías 53, que foi lido no início dessa celebração, fala que da linhagem de Jesus ninguém perguntou. Havia registros porque César havia feito um censo. Isso levou José e Maria a sair da sua cidade, viajar até Belém, porque ele era da casa de Jessé. E lá então completou-se os dias em que Jesus haveria de nascer, e então nasce Jesus em Belém da Judéia. O nome Belém é Bethlehem, em hebraico, casa do pão. O pão que veio do céu veio à terra. Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, Jesus, depois de multiplicar os pães e alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas aqueles mesmos que tinham comido pão, tinham comido de 2 peixes, mais de 5.000 pessoas, eles não creram em Jesus, nem o receberam. Pelo contrário, eles o abandonaram. Eles o rejeitaram. Mas alguns creram em Jesus. E nesse mesmo capítulo 6, Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês também não querem ir? Pedro então disse: para quem nós iremos? Tu é que tens as palavras
da vida. Alguns creram em Jesus. A grande maioria do povo judeu rejeitou Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. João 1, verso 11. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu a essas pessoas o direito, o poder, a condição, a capacitação para se tornarem filhos de Deus. Verso 13. E essas pessoas não nasceram de modo natural. Não é como os filhos nossos nascem. Não é o nascimento da vontade do homem. Não é o nascimento da carne. E nem do sangue. É da vontade de Deus. Não é genético. Não é porque alguém quer. Não é porque eu quero. É nascido de Deus. O capítulo 3, então, nos fala sobre um homem sábio, Jesus em Jerusalém. Ele vem conversar com Jesus no capítulo 3 de João. E Jesus diz para aquele homem sábio: você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Você precisa receber Jesus, você precisa nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como gerou em Maria aquele que é o nosso Cristo, o nosso prometido, precisa gerar em você uma nova vida. E essa nova vida é gerada pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz que nós pregamos a Cristo e esse crucificado, loucura para o grego, escândalo para o judeu. Porque o judeu cria que viria um Messias, um general, alguém montado num alazão, que brandisse a sua espada, declarasse independência ou morte e libertasse o povo de Israel, devolvesse a linhagem de Davi, o reino. Mas eles mesmos não perceberam que Jesus é filho de Davi, que ele é o Senhor mais do que da linhagem que Maria vinha. Jesus é o Filho de Deus. No final do capítulo 22 de Mateus, eu te convido a dar uma pequena olhada. Jesus tira este mito sobre quem ele é. Capítulo 22 de Mateus, versículo 41 até o 46. Diz assim a palavra: enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os interrogou. Os textos paralelos e que circundam no contexto aqui, sempre ele está sendo questionado. Mas aqui Jesus questiona os entendidos. E Jesus diz para eles, ou pergunta para eles: que pensais do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe: de Davi. Por isso, aquele filho de Timeu, o Bartimeu, lá em Jericó, quando ouviu aquele tropel de gente passando, e Jesus estava indo para Jerusalém, ele interroga, ele pergunta: quem está passando? Então eles disseram: é Jesus que está passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez esse brado, deu esse brado porque foi ensinado por todos os professores da Bíblia do Antigo Testamento que Jesus é filho de Davi. E então Jesus quebra isso ao mostrar que ele é o Filho de Deus. Ele diz, eles responderam: filho de Davi. Ele lhes respondeu: como então Davi, pelo Espírito, chama o Senhor, dizendo, chama-lhe, ou chama-o Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, Deus disse ao meu Deus, ou Javé disse para Javé, se assim você quiser traduzir: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, ou Deus, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra alguma, e desde aquele dia ninguém mais ousou interrogá-lo. Jesus é o Criador do mundo. João diz que por meio dele todas as coisas foram feitas. Sem ele nada do que foi feito se fez.
Ele é Deus que estava com Deus e se fez homem. Ele é a luz que veio ao mundo para iluminar a todos os homens, todas as pessoas, a mim e a você também. E está a palavra diante de mim, diante de você. Eu tomei minha decisão no dia 2 de janeiro de 2000. Numa pregação na cidade de Foz do Iguaçu, na primeira igreja batista, o pastor fez o apelo, eu entreguei minha vida a Jesus publicamente. Já havia feito isso em particular no meu banheiro, em Salto do Jacuí, no dia 14 de maio de 99. Aquele que é agradecido, domingo passado nós falamos sobre um coração agradecido. Quando você tem um coração agradecido, você não consegue se conter. Você quer declarar publicamente que você crê, que você confia, que você é um adorador. E é por isso que Paulo diz para aqueles irmãos em Colossos: não tenham medo. Assim como vocês receberam a Cristo, agora vocês são uma nova criação. A pessoa que recebe Jesus na sua vida se torna uma nova criação. O mesmo Criador que criou o ser humano é aquele que recria o ser humano. Por isso Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, vocês foram regenerados não de uma semente corruptível. Quando nós nascemos da semente do nosso pai. É uma semente corruptível. Tem crianças que já nascem com problemas físicos, talvez até mortas ou natimortas. A doença, ela acaba fazendo parte da vida do ser humano. E em poucos anos, muitos deles morrem na flor da idade, ou alguns que atingem talvez 60, 70, 80 anos de idade. Mas é como a flor da erva, a Bíblia nos diz. Pedro diz que nossa vitalidade, nosso brilho é como a flor da erva. A erva, ela dura uma estação. Verso 24, verso 25 de 1 Pedro capítulo 1. Nós, porém, fomos regenerados, gerados a segunda vez, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, que é a palavra de Jesus. E essa mesma palavra de Jesus está sendo anunciada aqui, para que eu e você possamos ouvir e nela sermos edificados. Segundo princípio que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, andar em Cristo. Eu e você fomos chamados para andar em Cristo. Isso significa que nós precisamos entrar em ação. Uma pessoa que está andando, ela não está estagnada. Andar significa atitude, decisão. É colocar o pé na estrada. É suportar o calor do sol, ou o frio, ou a chuva. É caminhar. Nós somos chamados para agir, não para sentar. Aliás, o hábito que nós temos hoje, eu estou de pé e vocês estão sentados. O hábito nos dias de Jesus, vocês estariam de pé e eu estaria sentado. Mas a cultura tornou mais fácil a nossa condição, nos facilita, nos dá oportunidade de colocarmos até ar-condicionado, assentos confortáveis, ambiente iluminado, para que nós possamos não criar nenhum tipo de obstáculo para a mensagem do Evangelho, mas facilitar esse nascimento. Andar em Cristo é início da jornada. Não basta apenas crer. Não basta apenas crer. João, no capítulo 8, verso 31 e 32, diz que aqueles que haviam crido em Cristo, Jesus disse para eles: se vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Crer é o começo da nossa jornada. Crer é dar o primeiro passo. É uma jornada, é uma caminhada. Eu já expliquei aqui para vocês em Atos, no capítulo 9, todo Atos fala sobre o grupo de pessoas que seguia Jesus nas cidades por onde esses discípulos de Jesus passavam. Esse grupo era chamado de O Caminho. O Caminho.
E quando você olha lá no livro de Atos, Atos 9, verso 2, lá você vê a palavra caminho com C maiúsculo, porque era a designação do nome igreja. Ou seja, nós fomos chamados para caminhar, para andar. Devemos colocar os pés na estrada. Terceira lição que eu aprendo, terceiro princípio que eu aprendo com Paulo neste texto, é que é necessário lançar raízes em Cristo. É interessante que aos Gálatas, o mesmo Paulo diz que a missão, o ministério de Jesus é nos desarraigar. Esta ação de lançar raízes em Jesus, ela tem duplo significado. Primeiro, arrancar raízes. Segundo, fincar raízes. Acompanhe aí o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Verso 3 diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar, nos desarraigar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Qual é a vontade de Deus Pai? Arrancar as nossas raízes do mundo. Para que servem as raízes? As raízes buscam nutrientes, buscam água, buscam alimento para a planta. Elas servem de estrutura para que a planta cresça, se estabeleça. Não é qualquer vento que vai derrubar uma árvore com raízes fortes. Nós, por nascermos neste mundo, temos nossas raízes muito fortes, fincadas neste mundo, na tradição, nos costumes, nas vontades, os desejos da carne. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. A criança já nasce com essa índole de egoísmo. Tudo é meu, tudo é para mim. A vinda de Jesus e lançar raízes tem o primeiro princípio, arrancar raízes, e depois gerar novas raízes. O texto de Isaías 53, verso 2, nos diz que Jesus é um broto que saiu de uma raiz de uma terra seca. Uma raiz de um tronco. No capítulo 11 de Isaías, fala que é da raiz de Jessé, ou seja, lá, o pai de Davi, que veria o Messias. Mas em Isaías 53, ele diz que ele brotou de uma terra seca. Ou seja, ele não tirou nada deste mundo. Ele é o dono deste mundo, criou todo este mundo, mas quando ele veio, ele não tinha nada neste mundo. O jumento foi emprestado, a estrebaria era emprestada, a manjedoura era emprestada. O túmulo onde ele foi depositado por 3 dias e 3 noites era emprestado. A única coisa que deram a ele foi aquela cruz, que era minha e era sua. E ele levou sobre aquela cruz os meus pecados, os seus pecados, e 1 João 2,2 diz que não somente os nossos, mas os pecados do mundo inteiro. Os pecados do mundo inteiro. Lançar raízes em Cristo é sermos edificados nele. Quando vem a tempestade, vem os problemas, nós não caímos, mesmo que alguns galhos quebrem, as folhas sejam açoitadas e são arrancadas de nós, mas a raiz permanece firme, porque está sendo edificada sobre a rocha que é Cristo. Por isso Paulo usa 2 imagens neste texto para falar desta ação de andar em Cristo. A segunda é edificados nele. Estar edificados sobre a rocha. Jesus mesmo se refere a si próprio como a rocha. Ele é a rocha. Ele diz no final do seu Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, que aquele que ouve a sua palavra e coloca ela em prática, começa a andar, lançar raízes, edificar, está edificando a sua vida sobre a rocha.
Mas aquele que ouve a sua palavra e não coloca em prática, está edificando a sua vida sobre a areia. O vento tira a areia. A enchente tira a areia. A chuva tira a areia. Não tem estabilidade, não tem firmeza. Diante das lutas que as pessoas vão enfrentar, certamente elas vão sucumbir, porque não estão arraigadas em Cristo e não estão edificadas em Cristo. Então, o primeiro princípio que Paulo diz aqui, assim como vocês receberam a Cristo. Deixa eu perguntar para você, você já recebeu Jesus no seu viver, na sua vida? Você crê nele? Você já entregou a sua vida a ele? Já reconheceu que ele é Senhor? Não é apenas um homem descendente de Davi que nasceu, mas é o Filho de Deus? Se você recebeu, então você tem condições de andar. E não só condições de andar. Deus te deu condições de você fincar raízes nele, não neste mundo. As raízes que nós temos neste mundo devem ser tiradas. Nós não dependemos nem precisamos dessas raízes para ter esperança. Todas as raízes que as pessoas lançam nesta terra, diante das adversidades e dificuldades, trazem desespero, trazem frustração, trazem desgosto ao coração das pessoas. Mas aqueles que têm suas raízes profundas em Cristo, surgem crises, surgem problemas, mas ele permanece de pé. Jesus não disse que a tempestade viria só sobre a casa edificada sobre a areia. Jesus disse que a tempestade, o vento e a enchente viriam tanto sobre a casa sobre a areia, quanto a casa sobre a rocha. A diferença está no resultado. A casa edificada sobre a areia recebe ruína, destruição. Mas a casa edificada sobre a rocha permanece. Tem proteção, tem vida lá dentro. A vida continua, a vida permanece. Próxima lição, estar sempre confirmando a nossa fé. Paulo diz que nós necessitamos confirmar a fé. A fé que você recebeu. Que tipo de fé é? É na hora da dificuldade que você vai ver se a sua fé está firme ou não. É na hora da tempestade que você vai ver se você está arraigado e edificado sobre a rocha. Se aquilo ainda te abala muito, finca mais fundo as raízes. Leia mais a palavra. Converse mais com o Senhor. Levante mais os muros da sua edificação, da sua casa. Na verdade, as dificuldades, as tribulações, os problemas, Paulo diz em Romanos no capítulo 5, que ele se alegrava nelas, porque na verdade mostrava a estrutura dele. E então ele podia edificar cada vez mais e crescer na fé. O crescimento da fé é o resultado de pessoas que estão arraigadas e edificadas sobre Cristo. Crescer. Crescimento é uma coisa natural. Tudo que é vivo, cresce. Tudo que é vivo, cresce. Se você recebeu a nova vida, se você está em Cristo, então você precisa andar, você precisa agir. Você tem condições de escolha. Lançar raízes em Cristo, arrancar as raízes deste mundo. Construir sobre Cristo, destruir as fortalezas deste mundo. Paulo diz que as armas da milícia dele, da luta dele com os coríntios, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza é tudo aquilo que é construído e que é talvez até inexpugnável, que não dá para transpor de qualquer forma. Mas você pode edificar uma fortaleza em Cristo, onde o inimigo não tem como acessar, não tem como entrar, não tem como destruir. Você pode estar edificado sobre Cristo. Para isso você precisa ter a sua fé
exercitada. Exercitada. E o exercício da fé acontece quando nós passamos por provações. Tiago nos ensina isso também. Eu quero convidar você a olhar para Tiago, irmão de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 2 nos diz assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos sem vos faltar coisa alguma. O exercício da fé nos traz crescimento. Quero te convidar a olhar para o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 5. Vá lá para Romanos capítulo 5, verso de 1 a 5. Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Paulo nos ensina da seguinte forma: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz aprovação, e a aprovação esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o crescimento é para que nós abandonemos as roupas próprias de criança. Na caminhada nossa com Cristo, certos hábitos são necessários que sejam deixados de lado. Tomemos nova postura, novas ações, para que as pessoas que nos cercam possam ver o nosso crescimento. Aliás, Jesus diz em Mateus capítulo 5, no seu Sermão do Monte, que as pessoas à nossa volta, vendo as nossas boas obras, vão glorificar o Pai que está no céu. Se ao mesmo tempo Jesus diz que você não deve fazer uma coisa para receber glória dos homens, você deve fazer as coisas para que os homens sejam abençoados, a fim de que eles fiquem gratos em seu coração, para que glorifiquem o seu Pai que está no céu. E Jesus diz: e assim vos torneis filhos de Deus. É uma ação contínua. Não é um lugar onde nós chegamos e paramos. Como Jesus disse, eu sou o caminho, não sou o estacionamento. Eu sou o caminho pelo qual você vai ao Pai. É o caminho pelo qual nós entramos na presença do Deus glorioso. E a sétima lição, sétima atitude que eu aprendo com o Paulo é gratidão. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Primeiro princípio, vocês receberam o Senhor Jesus. Segundo princípio, andai nele. Arraigados, lancem raízes em Cristo. Deixem as raízes que estão no mundo. Edifique raízes em Cristo. Edificados, destrua as fortalezas de Satanás, deste mundo, dos prazeres que este mundo traz e as luzes que este mundo produz. Construa fortalezas em Cristo. Nele confirmados na fé. Confirme a sua fé. Exercite a sua fé. Quando a sua fé é provada e você vence, há um regozijo dentro de você pela vitória. É uma alegria que o mundo não pode produzir. A alegria que o mundo produz, ela é temporária, ela é passageira, ela é fugaz, ela não dura, ela precisa ser produzida. A alegria que Deus dá é perene. Ela brota dentro de nós e flui para fora, como o Espírito Santo de Deus que habita naquele que crê. Como fostes ensinados, sempre cheios de ação de graças, ou seja, tenha um coração agradecido. Domingo passado nós falamos sobre aquele homem que voltou agradecendo a Deus. Aqueles outros 9 simplesmente estavam preocupados em cumprir sua tarefa religiosa, mas aquele homem fez a diferença. Aquele homem fez a diferença. Você recebeu a autorização de Deus para ir além.
não é apenas para fazer como o fariseu. Jesus diz em Mateus capítulo 5, Jesus diz em Mateus capítulo 5 que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, que eram tão preocupados apenas de cumprir a lei, de maneira nenhuma nós entraremos no reino. Paulo diz que nós somos libertos não para dar ocasião à carne, Gálatas capítulo 5, verso 1, mas para fazer a vontade de Deus, Romanos 12, verso 2, que é boa, perfeita e agradável. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu quero passar esse pequeno vídeo e quando você ouve, eu gostaria que você refletisse sobre como é que está a tua vida. A vida algumas vezes parece uma arena esportiva. Precisamos de disciplina. Disciplina de um atleta, do vigor de um esportista. Mas na vida nem sempre encontramos regras justas. Perdemos nossas posses, nossas coisas preciosas. Na vida, os conflitos se agigantam. As diferenças nos dividem, nos separam. Nossa motivação se escoa, a vontade se vai e nos sentimos desanimados. As dúvidas dançam em nossas mentes. Como recobrar a motivação? Como conquistar os nossos alvos? Como trocar as lágrimas pelo riso? Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão conosco. As escolhas ainda estão diante de nós. Desistir ou continuar é uma destas escolhas. Posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer de novo. Minha maior motivação não perece, não vacila, não apaga. Minha maior motivação é a glória daquele que me fez. E por causa dele, posso recomeçar. Amém. Vamos ficar em pé e orar? Eu não sei em que lugar você está nessa jornada, caminhando em Cristo, andando em Cristo. Mas eu quero desafiar você, se você ainda não recebeu Jesus, e hoje você deseja receber Jesus em seu coração, na sua vida, como Senhor da sua vida, para que Ele vá tirando as raízes deste mundo, para que Ele vá agindo no seu coração para edificar raízes e fortalezas nele, para que diante das dificuldades, decepções deste mundo, você esteja firme. A nossa esperança não perece, ela é eterna. Jesus venceu, Ele ressuscitou, Ele não apenas veio. O mundo que nos cerca gosta de olhar para Jesus como uma criancinha e sentir pena dele. Ou às vezes eles colocam ele na cruz e sentem pena da injustiça que foi feita para ele. Jesus não pede a mim e a você que você tenha pena dele. Ele não precisa da nossa pena. Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Mas você pode receber esse Senhor, Rei da Glória, Deus eterno, que se fez homem igual a mim e igual a você, como seu Senhor e Salvador. Ele é manso e humilde de coração. Jesus diz: tome sobre vocês o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu sou humilde de coração. No boletim você tem um pequeno estudo sobre humildade e falsa humildade. Muitas vezes a gente vê pessoas pensando que são humildes, mas estão praticando uma falsa humildade. Jesus é verdadeiramente humilde. Ele sabia que Ele era o Filho de Deus, Ele sabia que era o Criador do universo, mas Ele veio, Ele foi humilde até a morte de cruz, para que eu e você tenhamos esperança, salvação e vida eterna. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para Jesus? Sua vida. Seu tempo, sua consciência, o trono do seu coração, para que ali habite não você, mas habite Jesus. Quero orar com você, diante dessas perguntas, diante desses passos, desses princípios que nós aprendemos com Paulo. Eu não sei onde você está, mas eu sei que você pode começar a caminhar hoje,
Se você ainda não recebeu Jesus, você pode começar a caminhar hoje. Se você já recebeu Jesus, você pode dar um passo além. Você pode tirar algumas raízes deste mundo, você pode cravar mais fundo raízes na esperança, na promessa. Você pode exercitar a sua fé, você pode edificar a sua vida. Jesus dá condições para você fazer isso. Vamos orar? Senhor amado, nós estamos aqui agradecidos por essa palavra. Senhor, eu sei que os meus irmãos aqui nesta hora querem colocar diante de Ti seu coração e sua gratidão. Não porque é o período que nos aproxima do Natal, mas porque o Senhor é o Senhor da vida. E porque nós reconhecemos pela Tua palavra que o Senhor é eterno, que o Senhor criou todas as coisas, que o Senhor entregou a sua vida voluntariamente em nosso favor. Pai, se há alguém aqui que deseja receber Jesus em seu coração como seu Senhor, ouve esta oração agora, Senhor, e contempla com a Tua graça este coração. Se há alguém aqui que necessita andar em Cristo mais do que já tem andado, Senhor, dá condições para que essa pessoa faça a sua jornada, caminhe, ande na vida com Cristo, estudando a sua palavra, conhecendo a sua palavra, levando a sua palavra àqueles que ainda não conhecem o Senhor, lançando raízes profundas para que diante das dificuldades, das lutas desta vida, com a sua vida fortalecida, edificada sobre a rocha, eles tenham a sua fé confirmada, Senhor, para a glória do nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai, para toda a eternidade. Ó Espírito Santo de Deus, leva o nosso coração a ter um coração agradecido, para que possamos crescer no Senhor cada dia mais, para que a glória do Senhor receba todo louvor, toda honra. Senhor, a Ti toda glória, toda honra e todo louvor. O Senhor nos criou com esse propósito, não de vivermos para nós mesmos, mas de vivermos para o Senhor, que nos criou e nos resgatou através do sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Amém e amém.